Oi, super bacaninha! Preparado para conhecer o cara que é tipo um super-herói da ciência e da aventura? Ele viajou por um mundo que ninguém conhecia e mudou tudo que a gente achava que sabia. Eu sou a Mia e junto com o Max vamos te levar para a jornada mais incrível de todas. Aqui estou eu, o Max. E hoje a gente vai falar de um gênio que fez mais descobertas do que a gente pode contar. A história dele é tão fantástica que te faz pensar: o que dizer de tanta curiosidade? Alexander von Humboldt, o homem que mapeou o mundo. Se você é um bacaninha, já se inscreve no canal, marca o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilha com a galera. Já é um inscrito super bacaninha? Que marca o sininho e compartilha. Então, deixa aquele joinha. Alexander von Humboldt nasceu em 1769 na Prússia. Ele era um cara à frente do seu tempo. Enquanto a maioria dos cientistas ficava em laboratórios coletando dados de longe, ele queria ir para o campo, explorar o mundo de verdade e não só observar, mas sentir. Ele tinha uma paixão insaciável por tudo que era natureza, e seu sonho era entender como tudo se conectava, desde o menor inseto até a maior cadeia de montanhas. Ele era tipo um detetive da natureza, que queria resolver o grande mistério do nosso planeta. Em 1799, ele teve a chance de sua vida, uma expedição para a América do Sul. Ele levou 1 tonelada de equipamentos, incluindo barômetros, termômetros, bússolas e instrumentos astronômicos. Ele estava mais do que preparado, com uma mochila cheia de cadernos, frascos para amostras e um objetivo claro: medir o mundo. A jornada durou 5 anos e foi épica. Eles exploraram a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru e o México. E não foi um passeio no parque. Eles enfrentaram cobras gigantes, piranhas, rios turbulentos, mosquitos, doenças e terrenos quase intransponíveis. Mas Humboldt estava determinado a catalogar cada planta, animal e rocha que encontrasse, desenhando e descrevendo tudo com um detalhismo que nenhum cientista tinha feito antes. E ele não estava só catalogando, ele via tudo como uma grande teia. Foi ele quem percebeu que as mesmas plantas apareciam em altitudes parecidas em diferentes montanhas e que as correntes oceânicas e a geologia se conectavam. Ele foi o primeiro a usar linhas para mapear a temperatura e a pressão atmosférica, criando os primeiros mapas climáticos do mundo. Ele ligava os pontos de uma forma que ninguém havia imaginado, mostrando que o mundo era um sistema vivo e respirando. Foi na expedição que ele escalou o vulcão Chimborazo, no Equador, que na época era considerado o pico mais alto do mundo. Ele chegou a uma altitude impressionante de quase 6.000 metros e quase morreu de hipotermia, mas a experiência foi fundamental. Ele desenhou um gráfico que ficou famoso como o Naturgemälde, a pintura da natureza, mostrando como a vegetação mudava em cada metro de subida. Ali, ele teve a ideia de que a natureza não é só um monte de coisas separadas, mas um sistema vivo e interligado, com zonas de vida que se repetiam em diferentes lugares do mundo. Bacaninha, qual foi a sua maior aventura? Conta pra gente aqui nos comentários. Se fosse com o Humboldt, seria ainda mais legal, né? As descobertas de Humboldt mudaram a ciência para sempre. Ele é o pai da ecologia moderna. A ideia de que a natureza é um sistema interligado, onde tudo depende de tudo, veio dele. Ele também foi um dos primeiros a alertar sobre as mudanças climáticas causadas pela ação humana. Ele viu o desmatamento nas florestas da Venezuela e alertou sobre a perda de fertilidade do solo, a erosão e o aumento das inundações, fenômenos que na época ninguém associava à ação humana. Ele era um verdadeiro profeta, né? O cara falou sobre algo que só se tornou uma grande preocupação séculos depois. Ele defendia a conservação da natureza e a importância de estudar o impacto da humanidade no meio ambiente. Imagina isso há mais de 200 anos. Ele não só observava, mas também alertava sobre as consequências do nosso estilo de vida, o que faz dele um verdadeiro visionário. As publicações de Humboldt
se tornaram best-sellers na Europa e inspiraram uma geração inteira de cientistas, incluindo o jovem Charles Darwin. A expedição de Darwin no navio HMS Beagle foi diretamente inspirada pelas viagens de Humboldt. Darwin tinha um exemplar dos livros de Humboldt a bordo e se referia a ele como um de seus maiores ídolos. O trabalho de Humboldt também influenciou artistas, poetas e escritores que passaram a ver a natureza não só como algo bonito, mas como algo poderoso e interconectado. E mesmo depois de voltar para a Europa, ele não parou. Ele passou décadas catalogando e escrevendo sobre suas descobertas, publicando o seu grande trabalho, o livro Cosmos. O livro tentou descrever o universo de uma forma só, mostrando como o céu e a terra, as plantas, os animais, a história e a cultura estavam todos interligados. A ambição era gigantesca e ele gastou toda a sua fortuna para financiar suas pesquisas e as de outros, se tornando um verdadeiro patrono da ciência. Uma curiosidade, foi Humboldt quem popularizou a ideia de que o Amazonas e o Orinoco, dois dos maiores rios do mundo, se conectam. Ele provou isso navegando e comprovando a ligação entre eles, uma descoberta que parecia impossível. O legado de Humboldt é gigantesco. Seu nome está em tudo, de geleiras a correntes marítimas, de cidades a universidades. A forma como a gente entende a natureza, a ecologia e o próprio planeta, tudo isso é uma herança do trabalho dele. Ele nos ensinou que a ciência não é só sobre fatos isolados, mas sobre conexões e sobre a beleza de um sistema complexo e vivo. Ele mostrou que o mundo é um todo e não pode ser estudado em partes separadas. Ele é o pai da ciência conectada. Ele foi um dos primeiros a mostrar que o mundo não pode ser estudado em pedaços. Ele acreditava que tudo está interligado e que para entender uma coisa você precisa entender o todo. Por exemplo, para entender uma floresta, você não pode só olhar para as árvores, mas também para o clima, o solo, os animais, a água. É um pensamento revolucionário que a gente usa até hoje. Exatamente. A gente não pode entender o clima sem entender as florestas. E a gente não pode entender as florestas sem entender o solo e a água. A gente pode aprender muito com o legado dele, principalmente a sermos mais curiosos e a olharmos para o mundo ao nosso redor com olhos mais atentos. A história de Humboldt é uma lição de vida. É sobre a importância da curiosidade, da paixão e de olhar para o mundo com novos olhos. Ele nos mostrou que a maior aventura está em conectar o que parece estar separado. É isso mesmo. E a gente aprende que mesmo as menores coisas podem estar conectadas aos maiores sistemas. É um exemplo perfeito do que buscamos com o nosso canal, não é? Conectar as histórias do mundo e ver o que podemos aprender. E aí, Max, qual foi a sua parte favorita da história do Humboldt? A parte da escalada do vulcão ou a parte das descobertas sobre a natureza? Sem dúvida a parte da escalada. Imagina que loucura subir um vulcão só para provar uma teoria. E você, bacaninha, qual a sua parte favorita da história do Humboldt? Deixa sua opinião nos comentários. Você acha que a ciência de hoje ainda se inspira em Humboldt? Super bacaninha, antes de ir quero mandar um super abraço e um agradecimento especial a cada um de vocês que está com a gente. A nossa comunidade de bacaninhas está crescendo a cada dia e isso é só o começo. Cada um de vocês faz a nossa jornada de descobertas ainda mais incrível e a gente não estaria aqui sem a sua ajuda. Muito obrigado! E se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Nossa meta é 500 joinhas. E se ainda não se inscreveu, não esquece de clicar no botão e de seguir a gente também lá no TikTok e no Instagram. Os links estão aqui na descrição. Exato. Nos vídeos curtos de lá, a gente faz uns mini conteúdos e teasers dos vídeos mais longos daqui. E você pode comentar também qual história inacreditável você gostaria que a gente trouxesse aqui no canal. E se você gostou de vídeos como esse, deixa um comentário pra gente saber. Então ficamos por aqui, até a próxima. Valeu.